Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, G-Civil da Engenharia Play e estou aqui para mais uma Dica Engenharia Play. No vídeo de hoje falarei sobre subsolo estanque, mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, a execução do subsolo estanque, ele necessita o quê? De um excelente projeto, levando em consideração todos os detalhes da estrutura do prédio, todos os detalhes da arquitetura, para que você possa o quê? Dimensionar que se tiver fissuras, a abertura seja menor do que 0,4 milímetros. Você não tem que ter medo de junta de concretagem, né? A gente tem a tendência de fazer um pano muito grande para evitar as juntas, né? Só que no subsolo você necessita o quê? Você necessita que as fissuras de retração sejam menores, então você tem que ter menos tensão no seu concreto. Então é interessante você ter esse conhecimento para você diminuir os panos e você aumentar as juntas de concretagem, só que você tem artifícios hoje em dia para deixar essas juntas estanques. Então é muito importante a gente ter o conhecimento de projeto, mas é importante também o quê? Que com esse projeto a gente faça uma perfeita execução. A gente tem que entender os detalhes, a gente tem que saber realmente fazer essa concretagem, a gente tem que ver todos os parâmetros para que a gente possa juntar esses dois e deixar o subsolo estanque. Então veja que neste sentido, na aplicação, nós tivemos a live anterior que foi sobre o projeto, nós vamos ter essa semana agora aqui uma live sobre a execução do subsolo estanque. E vai ser amanhã, 11 de agosto de 2021, às 20 horas de Brasília, com meu grande amigo Carlos Lima, da Mendes Lima Engenharia. Quem é Carlos Lima? Carlos Lima é um engenheiro que já fez diversos subsolos estanques, inclusive subsolos duplos, triplos, de Brasília, de Goiânia, de Balneário Camboriú, do Rio Grande do Sul. Então ele tem uma larga experiência na execução de subsolo estanque, que vai poder tirar as suas dúvidas, tirar as minhas dúvidas, tirar a dúvida de todos nós na live interessante amanhã, que começa às 21 horas de Brasília. Agora lembre-se, a live vai ser aqui no meu canal do YouTube, mas só vai estar ao vivo, só vai estar no canal do YouTube enquanto estiver ao vivo. Quando sair do ao vivo, imediatamente ela cai fora e fica só no meu Engenharia Play. Engenharia Play, como você sabe, é o meu canal de engenharia civil por assinatura, onde nós estamos mostrando a engenharia de uma forma totalmente diferenciada, de forma agradável. Você aprende como se estivesse vendo um filme na televisão. Ou seja, é um bate-papo descontraído com os maiores técnicos do Brasil, com as maiores autoridades de cada produto, para que você aprenda realmente o porquê de cada produto e como utilizá-lo, tá? Porque nós temos a parte teórica e a parte prática, tá? Então, entre aqui na descrição desse vídeo que tem o link do Engenharia Play. Assine o Engenharia Play. Você tem 7 dias para decidir se quer ficar ou não. Se você não quiser ficar, você não tem nenhum custo. Agora, eu tenho certeza que você vai ficar, porque o Engenharia Play tem um conteúdo muito grande e é um dos canais que mais cresce no Brasil, ok? Então vamos lá agora falar sobre o subsolo estanque, tá? Então veja, a atuação do lençol freático. Imagina que você tem essa construção e você tem aqui o lençol freático mínimo. Quando ele está no mínimo, ele exerce uma certa pressão no fundo e nas paredes. Mas só que quando ele sobe, ele vai ter uma pressão bem maior. Então a gente percebe que essa parte da superfície sempre vai estar submersa. E essa aqui vai ficar sujeito à variação do lençol freático. Então a gente tem que sempre perceber que este concreto aqui, se a gente não toma nenhuma atitude, ele vai ficar sempre encharcado, então vai sempre vazar. E se a gente não tiver aquelas famosas bombas jogando para fora, você vai chegar no nível do lençol mínimo e daqui a pouco no lençol máximo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode ficar o tempo todo com bomba jogando para lá, bomba jogando para cá, que o meio ambiente já não está mais aceitando esse tipo de situação. Então a gente tem que realmente executar um subsolo estanque. Então veja, como é que é a atuação do lençol freático no concreto? Então você faz o seu concreto, nós sabemos que o concreto é um falso sólido, né? Ele tem o que? Os vazios, os capilares, os poros. Então quando você libera o lençol freático, a tendência é ele subir e vazar aqui em cima. Tá? Então você sabe que é muito comum a gente ver esse tipo de situação. Você tem um subsolo que quando está no verão ele está totalmente estanque, quando o lençol freático sobe no inverno começa a ter vazamentos, problemas e muitas vezes se convive com isso. E a gente tem que ter muito cuidado porque você tem uma laje de supressão que tem armação, que tem tudo e fica lá subindo, descendo e a depender dos contaminantes que tem nessa água você pode ter algo depois algumas situações desagradáveis, né? Principalmente que você começa a ter aquela corrosão em pé de pilar, todo aquele problema que a gente sabe que é muito comum ocorrer. Então você tem na realidade basicamente 3 opções para impermeabilizar um subsolo. A primeira é você fazer impermeabilização por barreira, ou seja, quando o lençol freático está rebaixado, você construiu a sua laje de supressão, suas paredes, você vem com um impermeabilizante de alta aderência, claro,
tem toda a preparação da superfície, que eu não vou comentar sobre a preparação da superfície, tá? Isso aí você vai comprar um argamassa polimérica impermeabilizante ou algum processo, você tem que conversar com o fabricante e ver qual é a melhor preparação da sua superfície. Então veja, depois quando chega o lençol freático, você vai ficar uma briga aqui entre a aderência da barreira e a água. Quem for maior, segura. E, como normalmente se você faz esse tipo de proteção, você, para não ferir a impermeabilização, você faz uma laje de regularização. Então você faz uma laje de concreto simples de regularização. E se essa laje, se esse vazamento, se essa impermeabilização falhar, você vai ter o quê? Vazamento na sua garagem. E aí tem um custo elevado, porque você vai ter que quebrar todo aquele concreto de regularização para impermeabilizar na laje de supressão. Você não tem como impermeabilizar num concreto simples, porque tem a pressão do lençol freático. Tá? A outra situação é você, sim, e fica subindo e descendo e a água fica batendo, né? A outra situação é com um cristalizante, ou seja, você aplica um cristalizante quando a água está, o lençol freático está rebaixado. Quando o lençol freático chega até em cima, o que acontece? Começa a ação dos cristais. Então é muito comum, quando você chega à água, ter vazamento. Então ele vai cicatrizando, vai eliminando a água. Ou seja, em torno de 15, 20 dias você tem um subsolo estanque. Tá? Então você percebe que essa situação aqui é melhor. Por quê? Porque mesmo com a variação do lençol freático, você não vai ter água dentro do seu concreto. A água vai ficar fora do concreto, que a tendência é, se a água chegou, os cristais vão empurrar a água até lá embaixo. E com pressões altíssimas, de 140 a 150 metros de coluna d'água. Então você percebe que essa situação já é mais interessante. Então só para a gente, antes de falar sobre o subsolo estanque aditivado, né, que é o que a gente quer falar aqui, vamos ter um caso de obra muito interessante. Sim, esse aqui é o cristal que forma no capilar. Você vê que aqui é uma microfotografia eletrônica. Então o que acontece? Ele forma esses cristais, o vapor passa, você não gera tensões dentro do seu concreto, mas a molécula da água fica grande para passar aqui por esses cristais. Então ela não entra, então você consegue impermeabilizar com a formação dos cristais. Então tem uma obra interessante que nós fizemos aqui em Recife, na Conda Boa Vista. Você imagina aqui uma laje de supressão, foi construída as paredes, né, e vigas invertidas. Aqui se colocou uma laje, a laje onde vai ter o estacionamento. Só que o que aconteceu? O lençol freático de Recife é muito alto. Então, o lençol mínimo ficava aqui e começou o quê? O mínimo. Quando chegava no máximo, que era lá em cima, teve vazamentos. Então, o que aconteceu? A água foi para lá. Então, esse subsolo ficou inutilizado durante vários e vários anos, quase 10 anos, totalmente inutilizado devido a quê? Quando chegava no inverno, sempre tinha água, né, por causa do lençol mínimo estava acima da laje, dessa laje, mas quando ele subia, era um saceiro para ter bombas para poder tirar esse material. Então, como é que foi? Nós fomos chamados para fazer uma consultoria e nós analisamos e conversamos e especificamos a cristalização para resolver este problema. O aplicador, que é meu grande amigo Robson Moura, que me forneceu as fotos que eu vou mostrar mais adiante, da Casimper, ele disse: olha, Silvio, eu nunca utilizei esse sistema. A gente tentou com aqueles cristalizantes, né, de muita aderência e não resolveu. Eu vou fazer porque eu confio em você. E eu digo: rapaz, pode confiar. Então, qual foi o processo? Quebrou a laje de cima, então você esvaziava a célula, né, porque eram células retangulares. Você esvaziava a célula, fazia todo o tratamento, tinha olho d'água, você fazia um tamponamento também com o mesmo cristalizante, com o processo de cristalização do mesmo fabricante, você fazia o tamponamento. Depois do tamponamento, você vinha impermeabilização, claro, e jogava a impermeabilização. A gente primeiro fazia a impermeabilização, depois fazia o tamponamento, que é exatamente para aliviar as tensões, tá? A gente depois esvaziava a outra, esvaziava a outra, fazia, e saiu esvaziando célula a célula, porque as vigas eram invertidas, célula a célula, e impermeabilizou isso. Já tem uns 6, 7 anos e está lá perfeitamente bem até hoje, tá? Então está aqui, construiu a laje novamente, né, a laje de estacionamento, e virou o estacionamento da loja que está até hoje. Isso é na Conda Boa Vista, tá? Então vocês estão vendo aqui a célula cheia d'água. Aqui vocês estão vendo 4.500 metros quadrados. Você está vendo que está trabalhando nessa célula, as outras estão cheias. Então, trabalhando nessa célula, foi célula a célula e realmente impermeabilizou. Agora veja aqui a situação que eu estava dizendo. Aqui é o nível d'água mínimo, quando ele está atuando. Mas olha onde é que é o nível d'água máximo. Então imagine toda essa água aqui
para você ficar bombeando e jogar onde na Conde da Boa Vista? Na rede de esgoto, na rede de água pluvial? Como é que você faria isso? Então você percebe que um processo que foi paulatinamente sendo executado, célula a célula, né, porque era confinado pelas vigas invertidas, você fez e deixou o processo totalmente estanque e hoje está utilizado. Infelizmente eu não tive tempo de ir lá na Conde da Boa Vista tirar uma foto, pedi a Robson, ele também não tinha essa foto, que faz muito tempo que executou, mas futuramente eu mostro uma foto do estacionamento só para vocês verem, mas pode confiar em mim que está totalmente estanque, tá? Então vejam, e a outra é você fazer o concreto com aditivo cristalizante, ou seja, você já vai, o concreto já chega com cristalizante dentro dele, não, aditivo redutor de permeabilidade, como a gente chama. Então o que acontece? Quando o lençol freático está baixo, ele está tranquilo, né? Você não tem concreto. Mas quando você libera o lençol freático que a água sobe, aí vem aquela briga novamente. Só que o cristal já está dentro do concreto, então ele vai ficar muito mais fácil, que onde tem água, ele já tem um aditivo junto dele. Então ele começa o quê? Eu deixei o mesmo processo, mas ele vai expandindo de todas as posições. Então a mesma coisa, às vezes você executa esse concreto e tem alguns vazamentos devido à pressão d'água, né, que a água passa rápido, e ele começa a cristalizar. Então ele também faz toda essa eliminação da água. Agora veja, eu falei que não é interessante a gente ter panos grandes de concreto. Então a gente vai gerando o quê? As juntas de concretagem, que o que acontece? Se você puxar para cá, então se eu executo aqui, vou ter um concreto, e no outro tempo você vai concretar o outro aqui, então eu deixei linha reta só para facilitar o desenho, mas você com certeza vai gerar uma junta maior do que 0,4 milímetros, que é o campo de atuação, o 0,4, 0,5 milímetros, que é o campo de atuação do aditivo. Então ele vai o quê? Quando soltar o lençol freático, vazaria. Mas o que é que a gente faz? A gente não deixa que isso aconteça. Então, voltando para cá, quando você já executou a junta de concretagem, eu vou fazer o tratamento da junta, você coloca aqui, ó, imediatamente antes da concretagem, uma fita hidroexpansiva, que ela tem uma expansão controlada, ou seja, quando você executa o concreto, que a água toca nela, ela não vai expandir, ela se segura para quê? Para que o novo concreto já tenha uma certa resistência. Então, quando ela expandir aqui, que ela expande muito, expandir aqui, ela vai o quê? Ela vai travar toda essa água. A água não vai ter condições de passar nessa junta de concretagem. Ou seja, você faz o concreto, quando solta o lençol, ele vai bater aqui e não vai passar da junta de concretagem. E o detalhe interessante é o seguinte, você pode dizer, sim, mas vai ter uma junta dentro dessa fissura, né, em contrato concreto. Só que esse concreto aqui, bem executado, está totalmente impermeável, esse também, então vai ficar uma água do mesmo jeito que ela está tocando aqui na superfície inferior da laje. Não vai causar nenhum tipo de problema à estrutura, por quê? Porque o concreto já está aditivado e totalmente impermeável. Então você não vai ter esse problema. Então você percebe que é muito simples você executar um concreto estanque com o aditivo, porque não tem mão de obra de aplicação, não tem preparação da superfície. Além do mais, a laje de supressão pode ser a laje final, você dá o acabamento com as acabadoras mecânicas e você já tem a laje final. Você não precisa de uma camada de proteção, né? uma camada de proteção com aquele concreto simples que nós falamos na impermeabilização tópica para você não ferir, ok? Então veja. Então, tratamento da junta. Isso aqui é uma junta, ela vem em rolo, né? Você está vendo que ele tem um papel para facilitar a aplicação, para não ficar totalmente pegajoso, para você ter como você assentar. Então, o que é que você faz? Cada fabricante tem a sua especificação, mas normalmente você aplica um prime, você percebe que é no eixo da espessura da parede, depois você coloca a fita a fita hidroexpansiva com essa fita aqui para facilitar a aplicação, essa fita de papelão, né? Tipo papelão, um papel. Depois você retira, você está a junta aqui feito, tá? Então você tem aqui a junta de concretagem, você está vendo que ele passou aqui exatamente no eixo, então ele agora vai concretar. E quando o concreto furar, que já tiver uma certa resistência, essa junta começa a expandir de forma controlada, né? Quando chega a água, e não deixa a água passar, ela trava a água só fica abaixo dela, não vai ter como você ter esse tipo de vazamento. Como também aqui, ó, você vai subir as paredes, como também nas paredes do subsolo, nas juntas de concretagem verticais, você também, cada junta vertical você vai colocar, como também qualquer tubo transpassante que você tiver no seu concreto. Então, esse detalhe é importante, por quê? Porque você tem, executando um concreto bem feito, você tem um concreto estanque, e você colocando essas fitas hidroexpansivas de qualidade, uma fita hidroexpansiva que tem essa expansão controlada, você tem também toda a junta de concretagem protegida.
Agora veja como é importante o quê? A execução do sistema. Então, quando você vai colocar o aditivo, ou você pode colocar já na esteira do agregado, aí você vê qual é o consumo, tem empresas, fabricantes que é 1%, 0,8%, tem outro que é a quantidade fixa de aditivo por metro cúbico de concreto, independente do quantidade de cimento. Então, tem uns que você pega um pouco da água, faz uma lama, joga dentro. Se for jogar aqui no caminhão betoneira, desculpe, você faz uma lama e joga dentro. Tem outro que tem um saco hidrossolúvel, você joga lá dentro. Então tem diversos fabricantes a seu critério para você escolher, para você conseguir fazer uma laje de subpressão estanque, ok? Agora você percebe o quê? Que é importantíssimo a gente ter cuidado na execução do concreto. Então para você ter uma laje bem feita, você precisa ter muito cuidado na execução. Ou seja, na colocação, no lançamento do concreto, você tem que analisar a temperatura ambiente. Está muito alta? Está muito baixa? Se estiver muito alta, o que é que você pode fazer para minimizar? Você pode colocar gelo no seu concreto para baixar essa temperatura, para evitar o que? Evaporação. Tem muito vento, o que é que você precisa fazer? Se tem muito vento, você sabe que o vento a 50 centímetros da laje, você tira a umidade dali, você facilita a evaporação da água, facilitou a evaporação da água. E pela tabela da PCA, né, Portland Concrete Association, se passar de 1 kg por metro quadrado por 1 kg de água por metro quadrado, né, por hora, 1 kg de água por metro quadrado por hora, você vai ter uma grande taxa de evaporação. Então, para você ter fissuras, é muito grande. Então, você tem muito vento, você pode fazer anteparos, você pode pegar uma máquina sob pressão e jogar vapor para cima para você modificar esse microclima. Também você tem que olhar a umidade ambiente, né? O Carlos Lima já está acostumado com isso, né? Ele concreta em Brasília, 12% de umidade, 30% de umidade, aqui está 34%. Então o que é que você pode fazer também? Aquele vapor. Então tem vários artifícios que você tem que fazer no lançamento. Por quê? Não adianta você fazer um excelente projeto, dimensionando para que o concreto tenha fissuras pequenas, diminuir os panos, e na hora H você não se preocupa com o lançamento do seu concreto, um concreto com alta temperatura, o ambiente alta temperatura, baixa umidade, muito vento, você vai ter muita fissura de retração. Se você tiver muita fissura de retração, onde o seu concreto estiver íntegro, vai estar impermeável, mas onde tiver as fissuras, você vai ter que fazer o quê? Injeção de poliuretano. Então você vai encarecer o processo. Então por isso que é bom você ter a certeza de que você vai executar bem feito. Segundo, o adensamento, um perfeito adensamento. Não é aquele adensamento que a gente vê o cara puxando o vibrador como cachorrinho, o cara pega a régua vibratória, passa numa velocidade muito grande, só alisando em vez de adensar. Então a gente tem que ter esse cuidado, compreender essa forma. Por isso que eu digo que é muito importante essa parte do lançamento do concreto. Então é um casamento, como já falei, projeto, execução, como também a cura. Você se preocupa com o lançamento do concreto, vê temperatura, coloca gelo, coloca vapor, coloca anteparo, faz todos os detalhes, depois você faz um perfeito adensamento e não cura a peça. Então qual é a melhor cura? Quando entrar com a cura? Então veja o seguinte, como é importante você participar amanhã da live com Carlos Lima. Carlos Lima tem uma vasta experiência, inclusive nas piores condições de concretagem do Brasil, que é Brasília. A umidade lá embaixo, o calor lá em cima, tem uma variação muito grande. Então veja como é importante a gente participar dessa live para que a gente possa entender que quando a gente conversar com o Carlos Lima, não é só laje de supressão, qualquer tipo de concretagem vai se favorecer se você executa alguns detalhes que nós vamos conversar amanhã, que você vai perguntar e que eu vou perguntar. Então amanhã, dia 11 de agosto, às 20 horas de Brasília, terei o prazer de bater um papo mais uma vez com meu amigo Carlos Lima, que é um poço de conhecimento de concreto, que vai realmente esclarecer e deixar você com um conhecimento muito bom para você executar as suas lajes de subpressão Brasil afora, ok? Então, era isso que eu queria falar sobre impermeabilização, sobre laje de subsolo estanque, desculpe. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no canal, se cadastre e ajude o canal a crescer. Aproveite e divulgue essa live com seus amigos. Vamos aumentar o debate, vamos melhorar, vamos evitar aquelas águas em subsolo que é tão comum Brasil afora, onde tem um lençol freático alto. Também nas nossas redes sociais, para que a gente possa trocar ideias, para que você veja o que é que nós temos. Entra aqui no canal do YouTube, divulgue o nosso canal do YouTube. Vamos cada vez mais melhorar a engenharia civil nacional, ok? Então aguardo você amanhã na live com Carlos Lima e no próximo vídeo aqui no YouTube. Um abraço e até lá.